Segura na mão de Deus, irmão, e pode ir tranquilo. Pode ir seguro. Deus é bom demais. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Preste atenção. Eu hoje quero falar exatamente com você que está aqui. Olha o que diz a palavra. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Meu Pai, esta é a Tua palavra. Eu te peço nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações. Instrua-nos, Senhor, e leva-nos a compreender qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade. No nome santo de Jesus. O apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta de recomendação à igreja dos Coríntios. A igreja que ficava na cidade de Corinto foi uma igreja que cresceu descomunalmente. Em 3 anos da sua fundação, ela já era gigantesca. Era uma igreja que havia nela a manifestação de todos os dons espirituais, ministeriais e operacionais. Era uma igreja viva, uma igreja ativa, mas ao mesmo tempo ela se mostrava uma igreja que necessitava de instrução corretiva e também de direção. Porque Paulo agora de Troade precisa escrever recomendações a esta igreja instrutiva. Ela cresceu muito, mas cresceu desordenadamente e precisava agora de pontuações. Então Paulo vai começar a sua carta instrutiva, e logo já aqui no primeiro capítulo, ele quer chamar a atenção dos irmãos. Veja que a composição da igreja dos Coríntios tinha uma composição bem diferente e até mesmo questionável. Porque numa sociedade, a sociedade daquela época, uma sociedade que honrava e que valorizava demais a questão daqueles que tinham honra, dos que tinham poder, dos que possuíam prestígio, a falta de status que se encontrava na igreja coríntia, ali entre os irmãos, ela era ali interessante, porque no momento da sua vocação, mostrava já uma indicação clara da loucura de Deus com respeito às pessoas componentes daquela igreja. Eles são resultado, primeiro, da grande loucura da pregação da cruz. E se você ler anteriormente, do versículo 25 para trás, vamos dizer assim, você vai ver Paulo, logo aí, entre o versículo 20 e o versículo 25, falar acerca dessa loucura.
Só de que se alguém começa a sair e a pregar a mensagem da cruz, para muitos isso já é visto como alguém que carece de apertar os parafusos mentais. E de quem aceita essa mensagem da pregação da cruz, ainda pode ser considerado mais louco ainda. Mas essa igreja, ela é fundamentada, iniciada, formada e edificada com os seus primórdios dentro desta perspectiva da proclamação da cruz. E com isso, o seu estágio, o seu status agora, ele é subvertido, porque Paulo chama a atenção da igreja dos Coríntios, os irmãos, porque agora o seu status sai de que alguém que não era nada, para se tornar pessoas participantes do povo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque essa história agora começa a se paralelar com a minha e com a sua. Quem éramos nós antes de ouvir a mensagem da cruz? Muitos de nós tivemos também essa mudança no nosso status. Saímos do nada, do ninguém, do sarjetado, do embriagado, do dependente, do viciado, do marginal, agora para compormos a grande aglomeração dos componentes do reino de Deus. E agora Paulo chama a atenção porque os coríntios deveriam ver a si mesmo da perspectiva de Deus. E como é essa perspectiva? É preciso excluir todas as instâncias que poderiam gerar orgulho nos que são chamados. Aí, meus irmãos, preste atenção. Quando Paulo fala desse chamado, ele utiliza os termos e ele diz: Deus escolheu coisas loucas, fracas, desprezíveis, vis e que não são. Por que é que Deus faz esse tipo de escolha? Paulo fala isso, mas desde o início Deus se porta assim. Ele resolve escolher assim. Ele decidiu chamar assim. E um certo teólogo alemão, certa feita, ele escrevendo e instruindo, ele diz que quanto mais rudimentar ou grosseira é a matéria-prima, mais honra merece o mestre. E ele ainda diz: quanto menor for o exército, mais exaltados os louvores tributados ao conquistador. Quanto mais capacidade o artista, o mestre artista tem em transformar uma bolota de barro sem valor algum, sem serventia alguma, em uma peça maravilhosa, mais aplausos ele vai receber. Quanto menor o exército que conquista uma grande batalha, mais exaltados eles serão. Partindo dessa visão e desse entendimento, é daqui que parte a questão de Deus. Vamos reler o versículo 26. Capítulo 1, 26. Paulo diz: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação. Numa linguagem mais contemporânea, Paulo está dizendo: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. É isso que Paulo está dizendo nessa primeira parte desse versículo. Irmãos, comece a meditar em quem vocês eram, o que vocês valiam no momento da vocação, ou seja, no instante em que Deus chama vocês. Na igreja de Corinto não havia pessoas poderosas, ou sábias, ou nobres. Muito pelo contrário, a igreja era grande, a igreja tinha muitos componentes, mas poucos importantes segundo os padrões humanos. Havia algumas exceções. Porque quando nós lemos a carta aos Romanos, quando nós lemos o livro de Atos, nós temos alguns registros e algumas coisas que são escritas acerca desses irmãos de Corinto. Ali havia Crispo. Crispo era um irmão da igreja e era o principal da sinagoga. Ali também estava Erasto, que era convertido, estava compondo a comunidade dos irmãos, e ele era o tesoureiro da cidade. Mas isso era rara exceção. No demais,
Paulo chama a atenção deles para eles entenderem o valor que tem, dizendo: meus irmãos, pensem em quem vocês eram quando vocês foram chamados pelo Senhor, quando vocês foram vocacionados por Ele. Eles não eram pessoas de honra, valia, valor, poder, posição, mas o Senhor os salvou. Diga glória a Deus. Mesmo sendo pessoas fora da ótica do padrão ou da perspectiva da comunidade coríntia, o Senhor os havia salvo. Eu quero reiterar, e aqui então, ser incisivo no fato de que a igreja era uma igreja enorme, ou seja, havia muitas pessoas da igreja de Corinto, e Paulo está dizendo, pessoas que no ponto de vista humano ou da questão da sociedade, eram pessoas sem valor algum, mas foi exatamente a esses que o Senhor chamou. Então Paulo agora está dando um sacode nos irmãos, dizendo: deixem de arrumar encrenca, deixem de caçar confusão, deixem de se achar desmerecido, lembrem da situação que vocês viviam, do nome que vocês tinham, do prestígio que vocês possuíam, ou seja, nenhum, mas foi exatamente a cada um de vocês que o Senhor estendeu a mão, tirou vocês do status de nada para compor o reino de Deus. Meus irmãos, paremos um pouco para refletirmos acerca da história bíblica e vamos rememorar como Deus é especialista em chamar os Zés Ninguém. Durante a narrativa, o percurso da história bíblica, Deus tem chamado os Zés Ninguém da história e tem transformado os Zé Ninguém em grandes líderes e transformadores da história de sua geração. Homens e mulheres que não eram nada, não tinham nada, aparência alguma, expectativa alguma, condição alguma, seja ela social, seja ela financeira, intelectual, filosófica, a esses o Senhor tem, durante toda a história escrita na palavra sagrada, chamado Zés Ninguém, para transformar não só a sua vida, mas utilizar deles para transformar a vida de muitos e de tantos. É por isso que eu te disse que eu vim aqui nessa noite para conversar exatamente com você, porque talvez você olhe para si e ache que você é um Zé Ninguém, e talvez assim como eu também me acho um Zé Ninguém, sem prestígio, condição, força, poder algum, mas o Senhor tem estendido a mão a você, porque Ele quer transformar a sua história e fazer de você um transformador e uma transformadora de realidades, de vidas de tantas outras pessoas por aí. Vamos analisar. Olha, lembremos de Abraão. Abraão, o grande pai da fé, mas pode facilmente ser catalogado como um Zé Ninguém, porque Abraão possuía debilidades. Eu disse aqui numa outra reunião, não sei se na última ou na anterior, acerca das descrições que Tiago faz de Elias. Diz: Elias orou e o céu fechou, Elias orou e o céu abriu, mas Elias era assim como eu e você. E Abraão, o pai da fé, também tinha as suas debilidades. Olha, Abraão tinha medo. Quantos de nós sofremos com esse sentimento, com essa perseguição mental, a questão do medo? Abraão tinha tanto medo que ele mentiu 2 vezes acerca de quem realmente era Sara, a sua esposa, somente para se proteger, com medo de ser morto pelos outros homens e então possuírem a sua esposa. Abraão tinha medo, era um homem lá, um fazendeiro que vivia acolá, que não tinha filhos, e era um medroso. Mas de repente, o olhar misericordioso do Senhor, o olhar glorioso do Senhor, que não está procurando status, que não está procurando fama, que não está procurando dinheiro, mas sinceridade e veracidade na adoração, o encontra ali, mesmo sendo um medroso, e transformou ele nisso que nós nos referimos acerca dele, o pai da fé. Quando nós olhamos para a palavra e vemos o maior profeta da história dos hebreus, Moisés.
ovacionado até os dias atuais, tendo reconhecimento das suas escrituras em diversas religiões espalhadas pelo mundo. Mas Moisés era um homem complexado. Moisés vivia em um complexo de inferioridade tremendo. Quer ver? Basta lermos Êxodo no capítulo 3, no versículo 11, quando o Senhor diz: vai lá, Moisés, e ele dá a resposta para o Senhor: quem sou eu que vai e tire o povo de lá? Quem sou eu? Um complexado, inferiorizado, jogado aqui no auge dos 80 anos de idade, vivia e convivia com esse sentimento de inferioridade. Mas o Senhor, com seu olhar maravilhoso, alcançou aquele homem que padecia daquela complexidade inferior e fez dele o maior profeta da história da Bíblia. Lemos a história do grande guerreiro Gideão. Não diferente de Moisés, não tão diferente da realidade de Moisés, Gideão apresentava uma baixa autoestima. Lembra quando o anjo falou com ele? Falou: ei, varão valoroso. Ele disse: quê? Com quem tu está falando? Eu, o menor da casa do meu pai, a nossa família é a mais pobre da cidade, moramos na menor de todas as cidades da região. Ele tinha ali também os seus complexos, tinha uma baixa autoestima, além de uma profunda insegurança em fazer alguma coisa com medo de dar errado. Esta é a história da Bíblia. O que dizer então, quando analisamos os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus? Quando nós lemos a lista dos discípulos, parece que foi colocado diante de nós os nomes dos garotos que reprovaram na prova do vestibular. Cada um deles tinha características que o tornava aparentemente inaptos a serem discípulos do Messias. Cada um mais sem honra do que o outro, cada um mais sem nome do que o outro, cada um mais sem linhagem do que o outro, cada um mais sem recurso financeiro do que o outro, cada um com um nível de intelectualidade menor do que o outro. Quando lemos e vemos, meus irmãos, eram com certeza homens inaptos. Olhando da perspectiva humana, seja sincero comigo nessa noite. Olhando do ponto de vista humano, se nós fôssemos fazer uma lista desses discípulos e termos que votar em quem seria o sucessor de Jesus, a nossa ótica humana, talvez nós iríamos eleger a princípio Judas, o Iscariotes, um homem que sabia lidar com a contabilidade, um homem que entendia das leis, um revolucionário, entendedor dos sistemas de governo. Era aparentemente o mais bem preparado entre eles. Mas quando o Senhor vai pedir alguém para dar continuidade ao cuidado do seu rebanho, ele vai lá na beira da praia, atrás de um pescador, totalmente grosseiro, totalmente sem preparo, o mais repreendido de todos eles está escrito ali, o mais falho de todos eles é exatamente atrás daquele que Jesus vai. E quando ele aceita o chamado, ele então é o homem que recebe a chave do reino dos céus, ou seja, ele é aquele que vai na frente e vai destrancando. Em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro abre a grande porta para os judeus, quando eles compungidos gritam: o que faremos, varões irmãos? E Pedro diz: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor para perdão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E quase 3.000 judeus
se convertem naquela ocasião. Lá em Atos 10, vai Pedro na frente com a chave e abre a grande porta cerrada aos gentios. Quando ele chega na casa de Cornélio, abre a boca em pregação, o Espírito Santo desce e ele diz: quem pode negar a água para que esses sejam batizados? Quem contava com esse homem lá no início? Quando o Senhor chama seu irmão André então conta acerca de Jesus para o seu irmão mais velho Pedro. Quem contaria que aquele homem, que Jesus disse até para ele: afasta de mim, Satanás, porque serve de escândalo. Aquele homem que Jesus diz: Pedro, 3 vezes Satanás pediu para te peneirar. Aquele homem que Jesus disse: quando você se converter, consola os seus irmãos, se tornaria o grande transformador de histórias da sua época. O chamado de Paulo, então, quando o Senhor anuncia em Atos 9 o chamado de Paulo, e vai comunicar-se com o seu servo Ananias, meus irmãos, trouxe muita insegurança, ao ponto de Ananias se atrever a questionar Deus, se ele estava certo daquilo que estava fazendo. Quer ver? Vamos ler uns versículos. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Pode continuar. Disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Ananias dá um sacote em Deus. Ananias dá um esbarrão no Senhor e diz: ei, vem cá, sintoniza aí, Senhor. Dá uma sintonizada, preste atenção. Olha quem é esse homem. Esse homem, já temos escutado muito acerca dele. É assassino de cristão, é perseguidor da igreja, é violento, sanguinário, e chegou aqui nessa cidade com esse intuito, com esse propósito. Agora o Senhor manda ir lá. O Senhor diz: pode ir, Ananias, pode ir. É desses mesmo. E eu então volto a utilizar a palavra de Paulo. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por que é que o Senhor não vai encher as igrejas dessas pessoas importantes que tem aqui nessa cidade de vocês? Por que é que o Senhor não está enchendo as igrejas das pessoas mais bem-sucedidas dessa cidade? Por que é que as pessoas que de maior nome e exponenciais aqui não estão dentro da igreja, mas estão fora? Porque o Senhor não está escolhendo os sábios, os ricos, os fortes, os poderosos. Desde o princípio, a ótica e o modus operandi de Deus é diferente. E nós podemos ver esse exemplo mais claro, impossivelmente, dado o nascimento de Jesus. Quando chegam os magos do Oriente, eles estão à procura do novo rei de Israel. Eles caminham meses sendo guiados pela estrela no céu. Então eles chegam em Jerusalém, vão procurar o novo rei, o Messias, o ungido de Deus. E eles vão procurá-lo aonde? Nos palacetes de Herodes. Eles nunca imaginariam poder encontrar Lebasicantalamai, o projeto de Deus, na localidade mais humilde daquela cidade. Eles nunca imaginariam encontrar a vontade e o chamado de Deus lá na estrebaria, em cima de um coxo, numa manjedoura. Por que é que Deus faz isso? Para confundir. E é exatamente
o que o Senhor tem feito na sua vida. É exatamente isso que o Senhor tem feito com você. Por que que tem tantas pessoas mais importantes da sua família e o Senhor não buscou eles lá? Por que é que tem pessoas mais bem-sucedidas da sua família e o Senhor ainda não estendeu as mãos para ele? Ele quer você exatamente para mostrar como é que ele está fazendo, como é que ele está trabalhando, o que é que ele é, qual é o projeto e a vontade dele a ser estabelecida. Vou te dizer um negócio para concluir. O propósito da escolha de Deus era envergonhar os sábios e os fortes, e reduzir a nada as coisas que são. Mas qual é a razão para isso, pastor? Por que esse modus operandi de Deus? Qual é a razão para Deus agir assim lá desde trás até os dias atuais? É simples, é o último versículo que lemos. Quero que coloque ele de novo para mim, meu filho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Só por um detalhe, que Deus tem chamado pessoas assim: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O Senhor está te chamando, sabe por quê? Para mostrar que Ele é muito maior do que qualquer grande ser humano. Ele é maior do que qualquer homem. Ele é mais sábio do que qualquer pensador, do que qualquer filósofo. Ele é mais rico do que qualquer rei dessa terra. Ele é mais entendido do que qualquer sapiente desta nossa geração ou qualquer das gerações anteriores. O Senhor tem chamado pessoas como você e como eu exatamente para dar demonstração de que Ele não precisa da força do forte, Managassuri Andalai, que Ele não precisa da sabedoria do sábio, que Ele não precisa da prata e do ouro do rico, porque Ele é mais do que tudo isso, e Ele pode fazer de nós pequenos, frágeis, desprezados, lançados fora, vis, homens e mulheres para tocar a nossa geração, porque saindo de onde saímos, é o que Paulo fala para os irmãos da igreja de Corinto. Paulo fala: meus irmãos, lembrem de quem vocês eram na vocação. Saindo de onde nós saímos, meus irmãos, nós nunca teremos ousadia, nós nunca teremos coragem, nem sequer de levantar os olhos para o céu e achar que somos alguma coisa. Em todo tempo, você e eu, com as nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossas dificuldades, nossas limitações, nos nossos choros, nos nossos prantos, em cada momento que passamos, o tempo todo nós estamos dizendo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Ninguém se glorie. E lá atrás, o profeta disse: não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Vamos nos gloriar nisso. Vamos nos gloriar nisso, em conhecer e saber que Ele é Deus. Nunca vai se esquecer. Você nunca vai se esquecer de onde é que você estava quando Ele te alcançou. Isso nunca vai ser possível arrancar de você. Nunca vai ser apagado isso, para que você não mude o patamar onde Ele se encontrou, a mentalidade e o coração quando Ele estendeu as mãos para você. É por isso que Ele te chamou, é por isso que Ele te quer. Ele conhece o seu coração, Ele sabe que você não vai mudar, Ele sabe que você não vai subir degraus, Ele sabe que você não vai deixar de dar a glória e honra a Ele, mas permanecerá fazendo isso o tempo todo. É por isso que Ele te quer. Perdemos um irmão aí, né, que cantava: por que me queres tanto assim?
Ah, quantas vezes, meus irmãos, eu já questionei isso com Deus nas madrugadas, em todo o tempo. Quantas vezes, sei que você também já questionou isso. Por que é que o Senhor não solta a minha corda? Por que é que o Senhor não deixa eu fazer o que eu quiser fazer? Por que o Senhor não deixa eu ir onde eu quiser ir? Por que o Senhor não deixa eu trabalhar com o que eu quero trabalhar? Por que é que me quer estando assim? Nessa noite, Ele te trouxe aqui e me trouxe aqui, exatamente para te dar essa resposta que Ele te deu, porque Ele está abrindo mão de muita gente poderosa, rica, importante, influente nessa cidade, nesse estado, nessa sociedade, para contar com o tipo de coração que tem aí dentro do seu peito. Meus irmãos, lembre de quem vocês eram na vocação. Lembrem de quem vocês eram quando vocês foram chamados. Lembra que tipo de nome vocês tinham. Lembra como é que as pessoas se referiam acerca de você. Lembra de que as pessoas diziam, onde é que você ia chegar, o que você ia ser, qual seria a culminância da sua passagem por aqui. Lembra-se disso. E todo momento, todo tempo, fora de tempo, esteja sempre dando glória a Deus, porque Ele estendeu a mão para você, te tirou da circunstância, mudou seu status. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, mudou seu status. Está entendendo, Juliana? Eu disse para você ali na entrada que eu conheço a história da sua mãe. Nós estamos juntos desde que eu comecei a trabalhar com o ministério. Quando eu conheci essa mulher aqui, e eu tenho liberdade para falar isso a respeito dela, porque ela é uma filha para mim. Uma das primeiras pessoas que nós batizamos aqui nessa cidade de Goianésia. Quando eu conheci a Eliana para hoje, eu posso dizer, ela pode, a filha pode. Cadê o filho? O filho pode, a nora pode, a família toda pode. Que Deus pegou ela na vocação, estendeu as mãos, trouxe ela e mudou o status. Mudou o status dela. E assim, tantas histórias que estão aqui nessa noite. Tantas histórias que estão aqui nessa noite. E que o Senhor quer mudar o status. Fique de pé, Terezinha. Tira essa máscara aí, Terezinha. Dá uma olhada para esse povo aí. Olha para o povo de cá. Vocês conhecem a Terezinha? Não? Conhece? Vocês conhecem? Terezinha trabalha aqui num setor muito conhecido dessa cidade. Como é que chama lá mesmo, minha filha? Clínica de Imagem Santa Luzia. Terezinha trabalha lá. E se você não conhece, pode ficar de boa, que vocês vão ter muito tempo para conhecer, porque ela vem fazer parte dessa família do Ministério Cuidar. Não, palmas para Jesus. E eu disse para Terezinha, em outras palavras, vem com tudo, minha filha, porque Deus vai mudar o seu status. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em mudar status. Veja esse homem aqui, faz um negócio aí, Pedrinho. Faz um negócio bonito aí, rápido. O Pedro, muitas vezes ele questionou: por que Deus não abre mão de mim? Eu não quero isso não. Eu quero ir tocar nas grandes bandas, eu tenho chamado para isso, eu tenho convite para isso, tem contratos aqui, ó, diante de mim o tempo inteiro para eu ir tocar para os grandes cantores, as grandes bandas dessa nação. E ele gritava: por que Deus não abre mão de mim? E essa noite o Senhor está confirmando para você, Ele não abre mão de você exatamente por tudo que você ouviu aqui nessa noite. E é isso, o recado que eu tenho para cada um de vocês aqui. O Senhor não abriu, não abre, não vai abrir mão de nenhum de vocês. Ele está contando com você para algo tremendo nessa geração e nesse tempo que nós chegamos.